to leave, E quando nós estávamos para sair, there was this one girl. havia uma certa moça. Her name is Rita. O nome dela era Rita. Rita came up to us A Rita chegou até nós and she said, I got to share this with you. e ela disse para nós: eu tenho que compartilhar algo com vocês. She said she was at the end of her life. Ela disse que ela estava no final da vida dela. Her life was falling apart. A vida dela estava despedaçando. Her boyfriend had died about a month or so before that. O namorado dela havia falecido fazia um mês. It was just her and her sister. Só era ela e a irmã dela agora no momento, só as duas. And she got on her knees that morning E ela tinha dito que naquela manhã ela tinha se ajoelhado and she asked God, e ela pediu para Deus. God, do you know me? Ela perguntou para Deus: Deus, o Senhor me conhece? Do you love me? O Senhor me ama? God, I need you. Deus, eu preciso de ti. Show me you love me. Mostra para mim que o Senhor me ama. Show me that you know me. Mostra para mim que o Senhor me conhece. And she went on about her day. E aí ela foi pro dia dela, foi fazer as atividades que ela fazia diariamente. And she came in that night, E naquela noite ela estava naquele lugar, na escola. and there we were, God's children, E nós estávamos ali, filhos de Deus, naquela escola. sharing God's love. Compartilhando naquela escola a respeito do amor de Deus. And it was just amazing how, because she asked God to show her, E algo impressionante, ela havia pedido para Deus mostrar para ela. and He sent us there. E Deus nos enviou àquele lugar. 2 days ago, 2 dias atrás. we were in Nós estávamos em Januária. yeah, thank you. And again, it was me and Jeff. Estava eu e o pastor Jeff. And what's really cool is both of our daughters are here together somewhere here. E o que é muito legal que essa vez nós podemos trazer as nossas filhas. Ambas as nossas filhas estão aqui. But they were with us and we went to a daycare. E eu e a minha filha, a filha do pastor Jeff, nós fomos a um jardim. And when I say daycare, E nós fomos a essa creche. Quando eu falo creche, I'm talking like 4-year-olds, babies, just little critters. eu estou falando sobre os pequeninos de 4 anos ou até mais jovens, mais novos. And it showed right away I'm not really good with little kids. E ficou bem claro desde o início que eu não dou muito bem com os pequeninos. One of the little girls, as I walked up to her, started just screaming and bawling her eyes out. E uma das menininhas, quando eu cheguei até ela, ela começou a chorar tanto. So I had to go to the other side of the room. E aí eu tive que ir para o outro lado da sala. But as we shared the bracelet story, and a lot of you have heard that story, Enquanto nós compartilhamos a história da pulseira, durante a semana eu acho que muitos de vocês tiveram a oportunidade de ouvir a história da pulseira. we share the gospel with the bracelet. Nós compartilhamos o evangelho usando a pulseira. We get done, E quando nós terminamos de compartilhar, and here comes this little girl. e aí chega até nós uma pequena menina, Now, not the one that screamed, não aquela que chorou, but this little girl we found out her age, she was 4 years old. uma menina de 4 anos. Now listen, I'm 65 and my words don't come out real good. Eu tenho 65 anos e muitas vezes não falo muito bem. But a 4-year-old don't have many words. Mas uma menina de 4 anos não tem um vocabulário muito extenso. She came up and told us, Essa menina chegou até nós e disse o seguinte: Jesus came to my house. Jesus veio à minha casa. He told me that he loved me. Ele disse pra mim que ele me ama. He told me that he would protect me. Ele disse pra mim que ele iria me proteger. And he told me that he really loved me. Ele disse pra mim que ele realmente me ama. Ele me ama muito. We are talking a 4-year-old little girl. Nós estamos aqui falando a respeito de uma menina de apenas 4 anos. Jesus is alive. Jesus está vivo. Jesus is here. Jesus se faz presente neste lugar. The power of his love is everywhere. O poder do amor dele se faz presente em todos os lugares. I got one more story, and this is a personal one. E eu gostaria de compartilhar mais uma história. E essa história é uma história pessoal. 10 years ago, God got a hold of me, and I fell to my knees. And 10 anos atrás, Deus me tomou e eu me ajoelhei. the power of his love
O poder do amor dele changed me completely. me transformou completamente. I think that little girl's here again tonight. Eu acho que aquela menina que chorou aquele dia está aqui. But anyway, 10 years ago I got saved. 10 anos atrás, eu aceitei a Cristo. Eu fui salvo. And because the way God works, when he captures somebody, he captures everybody around him. E a maneira na qual Deus trabalha, quando alguém aceita a Cristo, isso afeta todas as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. I'm married with 5 children. Eu estou casado, tenho 5 filhos. And when I got baptized, my wife got baptized with me. Quando eu fui batizado, também a minha esposa foi batizada junto comigo. And most of my kids followed suit. E a maioria dos meus filhos também seguiram os nossos passos. Except for my oldest daughter. Com exceção da minha filha mais velha. She was running the streets. Ela estava correndo pelas ruas. Doing drugs. Ela estava usando drogas. Drinking. Bebendo. And just doing life the wrong way. Vivendo a vida dela de uma forma errada. After a couple years of me being saved and me continuing to bail her out of things and helping her. E os anos se passaram os anos que eu já tinha aceitado a Cristo e eu ajudava ela quando ela se metia em encrencas. And it was breaking my heart. Isso partiu o meu coração. I cut her off. E aí eu tive que afastar I dela. told her I couldn't be around her anymore. Eu disse para ela, não posso estar mais na sua presença. Until she got right with God. Até a partir do momento que ela endireitasse a vida dela perante Deus. And in my prayer, I turned her over to God. E aí nas minhas orações eu entreguei a vida dela para Deus. And for the next 8 years, e os próximos 8 anos, I prayed for her. Eu orei por ela. Daily. Diariamente. Glória a Deus. Amém. Oh, it's good. This is good. Isso é algo muito bom que eu vou dizer. She got to the point where she was really bad. Ela chegou a um ponto que ela estava realmente no fundo do poço. She hooked up with this guy that was her boyfriend. Ela se juntou com um rapaz, passou a morar com ele. O rapaz era namorado dela. They were doing drugs. Eles estavam usando drogas. And that whole life. E durante todo esse tempo. But God put them, because I asked God, I said, God, would you just put her in a hole somewhere? E eu disse para Deus, coloca ela num certo lugar, num buraco. And when she needs it, pull her out. E quando ela chegar nesse buraco, que o Senhor venha erguer ela desse buraco. And I'm telling you, that was my prayer every day. E é essa oração que eu fazia todos os dias. Well, 9 months ago, I got a phone call. 9 meses atrás eu recebi uma ligação. And it was my daughter Alicia. E era minha filha Alicia. Aleluia. I got it. She said, Daddy. Ela disse pra mim, papai. And she's always been, my girls are Daddy's girls. E as minhas filhas são as filhas do papai. She said, Daddy, I'm pregnant. Ela disse pra mim, papai, estou grávida. And I said, okay. Eu disse pra ela, ok. She said, I was going to get an abortion. Eu ia fazer um aborto, pai. Did you hear this? Você escutou? She was going to get an abortion. Ela ia fazer um aborto. She was going to kill the baby. Ela ia matar o neném. But God wasn't having that. Mas Deus não aceitava isso na vida dela. Because she had no money. Sendo que ela não tinha dinheiro. She was living in a gutter. Ela estava vivendo num lugar muito ruim. And she didn't have 2 pennies to rub together. Ela não tinha nem 2 centavos. So she couldn't get that. Então ela não era capaz de pagar por um aborto. Well, what do you think is in her belly? O que você acha que estava no estômago dela, na barriga dela? God's love. O amor de Deus. Amen? Amém? It went from abortion to adoption. Então ela passou do pensamento de fazer um aborto para alguém adotar a And I criança. just continued to pray. E eu continuei orando. You know, Lord, just convict her heart, please. Eu pedi que o Senhor trabalhasse no coração dela e convencesse a ela. After a month or so of adoption, E depois de um mês de ela estar pensando no fato de alguém adotar a criança. and God's love growing in her, E o amor de Deus estava crescendo dentro do ventre dela.
she decided to keep the baby. Ela decidiu ficar com o filho. And she asked God into her life. E ela convidou Jesus para entrar na vida dela, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Yeah. The power of God's love O poder do amor de Deus will break any chain there is. é aquele que desfaz qualquer cadeia. It'll knock down any wall. É aquele poder que desfaz qualquer muralha. We went to a prison today to minister to guys that are doing time. Nós fomos a uma prisão para visitar os prisioneiros que estavam ali cumprindo a sentença. Part of my testimony is I did prison time. E parte do meu testemunho é também que eu sou uma pessoa que esteve na prisão. You know, the power of God's love is amazing. O poder do amor de Deus é algo impressionante. In the book of Matthew, Lá no livro de Mateus, they asked Jesus a question. eles fizeram para Jesus a seguinte pergunta: What's the greatest two commandments? qual é os dois maiores mandamentos? They didn't say greatest two. They said, what is the greatest commandment? Qual é o maior mandamento? Eles perguntaram. And he said the first one is to love the Lord with all your heart, soul, and mind. E o primeiro mandamento, ele disse, é amar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente. The second is to love your neighbor as yourself. E o segundo mandamento é amar o seu próximo, o seu vizinho, como a si mesmo. You know, the 10 commandments that God gave Moses, Os 10 mandamentos que o Senhor concedeu a Moisés, the first 5 is about loving God. os 5 primeiros falam a respeito de amar a Deus. The second 5 is about loving your neighbor. E os 5 últimos falam a respeito do amor ao próximo. And when you love God with all your heart, soul, and mind, Quando você ama a Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, and that love is in you, e aquele amor está dentro de você, it comes out to other people. esse amor, as pessoas do lado de fora conseguem experimentar. Você transborda desse amor. So you can go in and minister and love on those men who are behind walls. Então você pode ir ministrar aqueles homens que estão atrás de paredes, estão na prisão. And I'll tell you, we shared the gospel with them today. E nós compartilhamos o evangelho com aqueles homens naquele lugar. We asked them all if they would accept Jesus as their Lord and Savior. E nós perguntamos para eles se eles queriam aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. And God's love showed up. E o amor de Deus se manifestou naquele lugar. God's power showed up. O poder de Deus se manifestou naquele lugar. God captured those men. O poder de Deus, o amor de Deus encheu aqueles corações, capturou aqueles corações. And His love conquered it all. E o amor de Deus conquistou todas as coisas naquele lugar. I just wanted to share all those little stories with you and just for demonstration of how good God's love is. E a razão pela qual eu compartilhei essas histórias com você, para vocês verem quão grandioso, quão bondoso é o amor de Deus. Thank you. Muito obrigado. It's all good. You know why? Because you did it in love. Amém? O amor de Jesus é aquilo que viemos falar durante toda a semana. O Jesus que morreu na cruz por cada um de nós, pelos nossos pecados, mas que ressuscitou no terceiro dia e está vivo e ama cada um de nós e quer transformar os nossos corações. Vamos louvar mais uma vez o nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Boa noite. Quero convidar aqui na frente o pastor Jeff. Vamos lá aqui perto. Vamos orar. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, clamamos ao Senhor nesta noite, meu Deus, e te agradecemos pelo teu amor maravilhoso, pela tua graça e misericórdia por cada um de nós. Pedimos, meu Deus, que através do pastor Jeff, o seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que seja a palavra viva, meu Pai, de transformação, libertação e salvação para todos nessa noite. Nós clamamos, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. What an amazing night of worship together. Yes, church. Que noite maravilhosa de louvor e adoração juntos. I love that the theme all night has been the love of our God for each one of us. Eu amo o tema dessa noite, que tem sido o amor de Deus por cada um de nós. One of the things I believe that we will never, even when we've been with God in heaven forever and ever, we will never get tired of declaring and praising God for His love. Uma das coisas que eu acredito que nós nunca vamos cansar, nunca quando nós chegarmos lá no céu, é de o amor de Deus. And I want you to know that on behalf of our team, the love of God has put in our hearts a love for your city. E em nome do nosso time, gostaria de falar para vocês que o amor de Deus colocou em nós um amor pela sua cidade. And this week we have fallen in love with the people of your city. Esta semana nós nos apaixonamos com as pessoas dessa cidade. You guys have been so welcoming and so good to us. Vocês têm sido tão acolhedores e tão bons conosco. You've made us feel at home.
Vocês nos fazem sentir em casa. And we are so grateful for each of you. E nós estamos muito gratos por cada um de vocês. We've also fallen in love with this church and this pastor and the people of this church. Nós nos apaixonamos com esta igreja, com o pastor e com os membros desta igreja. It's been inspiring and contagious to see their love for the people of this city as well. Tem sido inspirador e contagioso ver o amor dos membros da congregação com as pessoas da cidade. And we are so grateful that God has put churches in your city that love Jesus and love the people of this E city. estamos gratos porque Deus colocou pessoas, igrejas nessa cidade que amam a Jesus. We praise God for what he's doing here. Nós damos graças a Deus pelo que Ele está fazendo aqui. And when we go back home to Florida in a couple of days, you're going to have lots of American brothers and sisters who are praying for your city and for God to do great things here. E quando voltarmos para a Flórida em alguns dias, vocês vão ter muitos irmãos e irmãs americanos orando por vocês. Amen? Amém? Gloria a Dios. And I want us to look at a verse together tonight that's the most famous verse probably in all of the Bible. E eu quero que a gente leia hoje um versículo que é um dos versículos mais famosos, provavelmente, de toda a Bíblia. And what's beautiful to me is that the most famous verse in all the Bible is all about the love of God. E o mais lindo é que o versículo mais famoso da Bíblia tem a ver com o amor de Deus. It's all about the fact that God loves each one of us. É sobre o fato de que Deus ama cada um de nós. And that verse that I'm talking about, of course, is John chapter 3 verse 16. E esse versículo que eu estou falando está em João capítulo 3, versículo 16. Probably all of us here tonight have heard that verse before. Talvez todo mundo aqui hoje à noite já ouviu esse versículo. Many of us have probably learned that verse and quoted it many times. Muitos de nós aprendemos, memorizamos e citamos esse versículo várias vezes. And I want us to quote it together tonight as best we can in both English and Portuguese. E eu quero que a gente fale da melhor forma que nós pudermos em inglês e em português. Amen? Can we do that? A gente pode fazer isso? Okay. John chapter 3, 16. João 3,16. For God so loved the world Porque Deus amou tanto o mundo that he gave his only begotten Son, que deu o seu Filho unigênito, that whosoever believes in him para que todo aquele que nele crê will not perish but have everlasting life. não pereça, mas tenha a vida eterna. Now, how many of you believe that verse is true? Quem é que acredita nesse versículo, que ele é verdade? Amen? Amém? That God loves you. Deus ama você. And he loves you so much, he sent his son E ele Jesus te ama tanto que ele mandou o Filho dele, Jesus, to do for you what you could never do for yourself. para fazer por você o que você nunca faria sozinho. And he has promised all who believe in Christ E ele promete que todos que creem em Cristo, that you will never perish, but you will have everlasting que life. essas pessoas não perecerão, mas terão a vida eterna. What a there's no wonder that that is one of the most popular and well-loved verses in the Bible. Sem dúvida, esse é um dos versículos mais amados e mais populares de toda a Bíblia. Because it really is the gospel in one verse. Porque é o resumo do Evangelho em um versículo. But I want us to look together tonight for just a few minutes of the story where that verse came from. Mas eu quero que nós percebamos hoje à noite, por alguns minutos, a história de onde esse versículo aparece. Because it's not just a verse in the Bible, Porque ele não é um versículo solto na Bíblia. but it was an answer to some questions that came out of the mouth of Jesus himself. Mas foram respostas para algumas perguntas que saíram da boca do próprio Jesus. And so I want to read tonight John chapter 3 verses 1 through 16. Então eu quero ler hoje João capítulo 3, versículo 1 ao 16. And I want us to talk just a few minutes together about the story of Jesus and the night that Nicodemus came to E him. nós vamos falar um pouco da história e da noite da qual Nicodemos foi até Jesus. It was a night just like this one. Foi uma noite como esta. Stars were in the sky, As estrelas no céu, beautiful night. uma noite bonita. It was 2,000 years ago on the streets of Jerusalem. Mais ou menos há 2000 anos atrás, nas ruas de Jerusalém. And a man named Nicodemus came to Jesus in the city and he found him at night. E um homem chamado Nicodemos foi a Jesus e o encontrou à noite. And the Bible tells us some things about Nicodemus. E a Bíblia nos fala algumas coisas sobre Nicodemos. He was a very religious A man. Bíblia fala que ele foi muito religioso. He was like many of us here. Ele foi como muitos de nós aqui. He believed in God. Ele acreditava em Deus. He took
very seriously his religion and tried to do the right thing. E ele levava a sua religião a sério, tentava fazer as coisas certas. He was a good man. Ele era um bom homem. He was the kind of man that every dad hopes his daughter will one day bring home and marry. Ele era o tipo de homem que todo pai espera que a sua filha se case. But he came to Jesus that night because he was searching. Mas ele foi a Jesus aquela noite porque ele estava procurando algo. See, even though he was religious, Mesmo sendo religioso, and even though he went to church, mesmo indo à igreja, and he tithed, mesmo dando o dízimo, and he tried to do good works, e ele tentava fazer as coisas certas, and he tried to be e good, ele tentava ser bom, he was empty inside. ele ainda estava vazio por dentro. And he knew that something was missing in his soul. E ele sabia que algo faltava dentro da sua alma. And so that night, Então naquela noite, he did the only thing he knew to do, ele fez a única coisa que ele sabia fazer. and it was the best thing anyone can do. E foi a melhor coisa que qualquer um pode fazer. He made his way to Jesus. Ele fez o caminho dele e se encontrou com Jesus. You will never regret making your way to Jesus. Você by the way. nunca vai se arrepender de se encontrar com Jesus a propósito. You will never regret coming to Jesus. Você nunca vai se arrepender de ir até Jesus. And Nicodemus came to him that night, and I want us to read together Jesus's answer to Nicodemus about what was missing in his E heart. Nicodemos foi até ele aquela noite. Eu quero que nós lemos a resposta de Jesus a ele. And I'm going to ask Hoffa, if he will, to read John 3, verses 1 through 16. Então nós vamos ler João 3, versículo 1 ao 16. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe aonde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que do céu desceu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze em uma estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. I want us to see a few things from Jesus' answer to Nicodemus together tonight. Vamos analisar juntos algumas coisas que estão nas respostas de Jesus a Nicodemos. Because it is also Jesus' answer to us tonight when we come to him and say, Lord, what is missing in my heart? Porque essas também são as respostas de Jesus para nós, quando nós vamos até ele e perguntamos: Senhor, o que falta no nosso coração? When we say, God, I want to know your love for me. Quando nós perguntamos, nós pedimos a ele: Deus, eu quero conhecer o seu amor por mim. And the first thing we see from Jesus' E a answer primeira coisa que vemos da resposta de Jesus is that you and I cannot do anything to save é ourselves. que eu e você não podemos fazer nada para nos salvarmos. We need Jesus to save us. Nós precisamos que Jesus nos salve. And he said it like this to Nicodemus and us. E ele falou assim para Nicodemos e para nós também. Nicodemus, you're religious. Nicodemos, você é religioso. Nicodemus, you try to be a good man. Nicodemos, você tenta ser um homem bom. Nicodemus, you try to do the right thing. Você tenta fazer as coisas certas, But here's what you need. mas você precisa disso. You must be born again. Você precisa nascer de novo. Now Nicodemus understood what Jesus was saying, how significant it was. Nicodemos entendeu o que Jesus estava dizendo, o significado daquilo. Because he asked, how can this be? How can a man be born again when he's grown? E ele pergunta:
Como um homem ele pode nascer de novo depois que ele cresceu? And Jesus explained to him, I'm not talking about your physical birth, E Jesus responde: eu não estou falando de um nascimento físico, but you must be born of the Spirit of God. mas você precisa nascer no Espírito de Deus. Now, I want to ask you a question tonight. Eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje à noite. How many of you who are here tonight Quantos de vocês que estão aqui hoje were born? já nasceram? You should have your hand up at this point, okay? Todo mundo levanta a mão. All right. If you're here, Se você tá aqui, you were born. você nasceu. Amen? Amém? That's how you got here. É tudo isso que a gente tem para falar Right. hoje. Now you can put your hand down. Let Pode me ask abaixar a you, sua mão. let me ask you another question. Vou fazer outra pergunta. How hard did you have to work to be born? O quanto de esforço você teve que fazer para que você nascesse? What all did you have to accomplish in order to be born? O que você teve que fazer para que você nascesse? You didn't do anything, did you? Você não fez nada para nascer. There wasn't anything you could do. Você nem poderia fazer nada. You were completely at the mercy of your mother and others to get you here. Você estava completamente à mercê da sua mãe e de outras pessoas para que você nascesse do ventre dela. Amen? Amém? Now that doesn't mean there wasn't a lot of hard work that went into getting you here. Mas isso não significa que alguém não teve que trabalhar duro para que você nascesse. Your mother worked hard to get you here. A sua mãe se esforçou bastante para que você estivesse aqui hoje. But you didn't do anything. Mas você não se esforçou de maneira alguma. You were completely at the mercy of others. Você estava completamente à mercê de outras pessoas. Now here is a radical difference between the gospel and religion. E aqui está uma diferença radical entre o evangelho e a religião. Because religion looks at a man like Nicodemus, Porque a religião olha para um homem como Nicodemos, who says, I'm trying to be religious, I'm trying to be good, but I still feel empty. um homem que fala: eu estou tentando ser religioso, estou tentando ser bom, mas ainda me sinto vazio. Religion says to that man, A religião então fala para um homem como aquele: here's what you need to do. você precisa fazer isso. You need to try harder. Você precisa tentar mais vezes. You need to be more religious. Você precisa ser mais religioso. You need to pray more prayers. Você precisa orar mais. You need to give more money. Você precisa dar mais dinheiro. You need to do more good works. Você precisa fazer mais bens feitos. And if you can do those things well enough, E se você fizer essas coisas bem o suficiente, then maybe one day, if you're lucky, então talvez um dia, com sorte, God will like you and He'll accept you. Deus vai gostar de você e vai te aceitar. Jesus says the exact opposite. E Jesus fala exatamente o oposto. He looks at Nicodemus and says this. Ele olha para Nicodemos e fala isso: Nicodemus, there's nothing you can do to save yourself. Nicodemos, não há nada que você pode fazer para te salvar. You have to be born again. Você precisa nascer de novo. You have to be born by the power of another. Você precisa nascer pelo poder, pelo esforço de outra pessoa. And here's the good news, Nicodemus. E essas são as boas notícias, Nicodemos. That's why I've come, É says por Jesus. isso que eu vim, diz Jesus. That's why I'm here. É por isso que eu estou aqui. Jesus' answer to Nicodemus and us makes clear we don't save ourselves by being good or being religious. A resposta de Jesus a Nicodemos e para nós deixa claro que nós não podemos nos salvar tentando ser bons. We are